Gente, eu vim aqui conversar com vocês hoje e abrir o meu coração. Vocês sabem que eu tenho um abrigo de animais, eu recolho os animais das ruas, animais abandonados. Muitas pessoas deixam aqui na porta, no portão, porque sabem que eu cuido e que eu jamais vou virar as costas para algum animal. Gente, isso não foi algo que eu planejei. Não foi uma escolha pensada. Eu vou abrir um abrigo de animais. Não. Foi simplesmente acontecendo. As pessoas iam deixando os animais, eu ia acolhendo, cuidando. E quando eu vi, isso se transformou no que eu tenho hoje. Mas eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que está sendo muito dolorosa para mim. E ao mesmo tempo muito estranha. Ultimamente eu tenho recebido muitos ataques, mas são muitos, não são poucos. Eu não vou numerar aqui para não entrar na paranoia do medo e nem dar crédito aos trevosos. Então, esse canal que nós estamos agora é o terceiro em um ano e pouquinho talvez. E o canal anterior a esse não durou nem um mês. A gente já estava chegando nos 4.000 inscritos e ele foi simplesmente tirado do ar magicamente. Um belo dia eu fui lá e ele não estava lá. Tudo isso é muito difícil, sabe, gente? Porque eu levo muito tempo para gravar um vídeo. Para vocês terem uma ideia, sou eu que faço tudo. Eu gravo, eu edito, eu faço a capa. Um vídeo pequeno, ele me consome, um vídeo pequeno, um vídeo de meia hora, ele me consome no mínimo 6 horas de trabalho. Às vezes eu levo 8, 9 horas para conseguir finalizar um único vídeo. Além disso, eu trabalho, eu faço artesanato, eu faço bolo, tudo isso para conseguir custear a alimentação dos animais. Antes de continuar, eu preciso deixar um agradecimento enorme do fundo do meu coração para algumas pessoas fiéis. Pessoas que, se não fossem elas, eu nem estaria aqui agora. Pessoas que me ajudam mesmo, ajudam os animais. São poucas, bem pouquinhas, mas são aquelas que, faça chuva ou faça sol, estão ali ajudando os animais. E eu sou imensamente grata por isso. Mas eu preciso ser muito sincera com vocês. Não está sendo o suficiente. E em nenhum momento passa pela minha cabeça encerrar o abrigo. Isso simplesmente não existe para mim. Nem que eu tenha que pedir ajuda de porta em porta. Eu vou manter esse abrigo. O que está acontecendo é que eu estou precisando dedicar muito mais tempo para conseguir alimento. Eu estou passando mais tempo nas ruas, vendendo. E com isso, eu não estou conseguindo conciliar as gravações. Estou passando mais tempo produzindo as minhas coisas para poder vender e muito tempo vendendo. Isso tem me doído muito. Porque o canal também é uma missão para mim. Então hoje, gente, eu estou abrindo meu coração. Se esse canal é importante para você, se você talvez não se sinta chamado a ajudar diretamente, a ajuda aos animais, não porque você não goste, mas porque essa não é uma causa que você abraça, eu te peço que pense com carinho. Se você for abraçar alguma causa, abrace a nossa, a minha, a sua. Porque eu sou uma porta-voz de vocês.
Tudo que vocês comentam comigo, tudo que vocês pedem, eu trago aqui para o canal. Eu faço traduções, atendo pedidos. Sempre quando isso não vai contra as diretrizes do YouTube. Fora isso, tudo o que está ao meu alcance, eu faço. Então, se esse canal te ajuda de alguma forma, se ele faz sentido para você, se ele te acompanha, saiba que qualquer contribuição sua faz uma grande diferença. Não só pelos animais, mas para que esse trabalho continue existindo. Obrigada por me ouvir, por estar aqui e por caminhar comigo. Bem, vamos começar com as atualizações do Cobra. Atualização sobre a ascensão por Cobra. A interferência entre biochips e lookers foi eliminada a tal ponto que os próprios biochips deixaram de ser o principal fator que atrasa o processo de libertação. As forças da luz estão agora resolvendo a situação planetária como um todo, que é uma grande confusão emaranhada de anomalias causadas pelos lookers. Em 20 de setembro, a anomalia remanescente sofreu uma mutação, causando uma perturbação da rede elétrica. Ao longo de outubro, as forças da luz trabalharam para reparar a situação com relativo sucesso. Eles desenvolveram uma tecnologia que consegue enxergar o reino subquântico até certo ponto e apagar partes do looker diretamente de lá. Até agora, as forças da luz não tinham ideia da extensão do poder do looker no campo subquântico, mas isso está finalmente mudando. Eles desenvolveram um protocolo que pode ajudar os indivíduos na superfície a remover o observador do seu campo energético e de suas situações de vida. Aqueles trouxeram um protocolo para a gente repetir sempre que a gente achar que está sendo atacado pelo looker. Se você deseja ativar esse protocolo, repita 3 vezes em voz alta. Comando liberar espaço. Comando liberar espaço. Comando liberar espaço. E então, as forças da luz removerão o máximo possível de looker de você. Agora, as forças da luz também estão eliminando a anomalia de todos os registros acásticos, de tudo o que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. O entrelaçamento de looker com a humanidade da superfície cria um denso halo de energia escura ao redor da superfície do planeta, que em pequena escala se estende por todo o sistema solar até a heliopausa. Desde a abertura do portal da Ascensão 1221 em agosto, muitas raças da Confederação Galáctica estão posicionando as suas naves-mãe em padrões de geometria sagrada por todo o sistema solar para facilitar o processo de ascensão. Em 7 de novembro, o momento do trígono de Plutão com Sedna, uma enorme frota intergaláctica positiva das galáxias M87 e M51 chegou ao sistema solar. Desde 7 de novembro, todas essas naves-mãe estão emanando um campo de ascensão Atvor Ventla especial que neutraliza o halo de energia escura Looker, que mantinha esse sistema solar preso no campo de descensão nos últimos 26 mil anos.
Esse campo Atvor-Ventla dissolve a anomalia cósmica de não intervenção física e não física. E quando Atvor-Ventla descer à Terra, coisas muito interessantes acontecerão. Os pleiadianos comunicaram que desejam fazer uma demonstração em massa da sua frota de naves-mãe para a população da superfície e podem ou não fazê-lo num futuro próximo. Vai depender muito da situação do despertar da humanidade. Desde a abertura do Portal da Ascensão, em agosto, as forças da luz estão trabalhando na decomposição do sistema Matrix da sociedade da superfície. E isso pode ser visto no preço do ouro, que disparou imediatamente após 21 de agosto. O ouro é uma proteção contra o colapso da confiança no sistema. E o aumento do preço do ouro é um indicador claro de um colapso global dessa confiança. Desde a abertura do Portal da Ascensão, cerca de 30% dos trabalhadores da luz relatam uma melhora significativa na qualidade de vida. Pouco mais de 60% não relatam mudanças e para menos de 10% a vida piorou. As forças da luz comunicaram que nós estamos agora num período em que o foco principal deve ser a autocura, o descanso profundo e o crescimento espiritual em silêncio. As esmeraldas são as âncoras perfeitas da chave da nova terra no plano físico, pois representam o arquétipo do paraíso que a Terra vai se tornar após a ascensão. Portanto, a missão prioritária máxima agora é a criação da grade esmeralda na superfície do planeta. Plantio de árvores em forma de grade é especialmente necessário na Austrália, Rússia, África, Canadá e América do Sul, onde praticamente não existem esmeraldas plantadas até o momento. Um aspecto especial do trabalho em grade são os ativadores, e eles só estão disponíveis através de alguns links. Se você foi iniciado no Raio Esmeralda, a sua prática diária contribui significativamente para a grade planetária da Esmeralda. Se você tiver uma esmeralda, você pode meditar com ela. As forças da luz e os chapéus brancos continuam com as operações físicas na superfície. Algumas fontes afirmam que medbeds serão liberadas em janeiro. Aí temos um link aqui, deixa eu ver o que nós temos nesse link. Sobre as medbeds. Muito bem, temos Projeto Renascimento. Hospitais com medbeds estão em plena operação. Abertura ao público em 21 de janeiro de 2026. Publicado por Sr. Ed. Temos uma foto de um hospital. Eu vou colocar essa foto para vocês, tá? Aí temos aqui embaixo, Projeto Renascimento. Hospitais com leitos médicos estão em plena operação. Abertura ao público em 1º de janeiro. Transmissão global. Protocolo de leito médico. Fase 1 ativada. A espera acabou. A infraestrutura silenciosa, que veio sendo construída durante anos, está agora em funcionamento. Após meses de testes classificados e reimplantações privadas sob operações de nível 4B, a primeira rede de hospitais com medbeds está plenamente operacional. Pela primeira vez na história moderna,
As Forças Armadas abriram os portões da cura quântica. Chega de teorias, chega de boatos. É real, chegou. Fontes afirmam que as principais admissões começaram na semana passada em instalações de segurança máxima no Texas, Arizona e Virgínia. Esses são os sítios alfa, construídos no subsolo, protegidos por divisões médicas especiais e conectados diretamente à rede financeira quântica, QFS. Cada paciente é escaneado, codificado e registrado através do nó QFS antes de entrar na câmara. O sistema, então, sintoniza suas bioassinaturas com a frequência ressonante da Terra, permitindo que o corpo reescreva o seu próprio projeto. Os resultados ultrapassaram tudo o que a medicina humana conhecia. Soldados que mal conseguiam andar, agora estão correndo. Amputados regeneram tecidos em horas. Marcadores de câncer desaparecidos. Envelhecimento revertido. O comando já iniciou o treinamento de novos oficiais de leitos médicos para lidar com a onda de civis que deve chegar a partir de 1º de janeiro de 2026. Janeiro de 2026 marcará o lançamento público oficial, o momento em que a humanidade entrará na era quântica da cura. O sistema antigo está morrendo. A indústria farmacêutica está em pânico. Gigantes dos seguros estão colapsando. Enquanto eles se escondem, os detentores de bolsas de nível 4B já estão se posicionando dentro da nova grade. A integração de leitos QFS-MED. Esse é o verdadeiro reinício, não apenas das moedas, mas do próprio corpo humano. O dinheiro não cura nada, a luz, sim. Relatórios indicam que mais de 1.200 instalações adicionais estão sendo preparadas em todo o mundo, sob a supervisão da OTAN e da Força Espacial. Cada um equipado com câmaras de energia de ponto zero, interfaces de recodificação de DNA e campos de estabilização de frequência. O nome que deram internamente: Projeto Renascimento. Em breve, o chamado será feito. A tela ficará preta e o mundo reiniciará em uma nova frequência. Isso não é ficção científica. Isso é uma revelação estratégica. As camas medicinais estão prontas. Os operadores são treinados. As redes estão sincronizadas. E a partir de 1 de janeiro de 2026, a humanidade nunca mais será a mesma. A luz retorna, a cura começa. Bem-vindo à Era Quântica. Voltamos para o tópico principal. Normalmente eu seria bastante cético em relação a tais afirmações, mas uma das minhas fontes diretas e independentes também afirmam que tecnologias avançadas serão apresentadas à humanidade em janeiro. Curiosamente, Trump mencionou MedBeds em uma das suas postagens nas redes sociais. Aí nós entramos nesse link que nos leva a este artigo aqui. Trump compartilha vídeo bizarro de IA promovendo MedBeds, que na esperança dos seus fiéis curarão todas as doenças. Donald Trump voltou a mergulhar no mundo das conspirações mais estranhas e apartidárias essa semana, quando a sua conta Social Truth compartilhou um vídeo promovendo a tecnologia imaginária conhecida pelos crentes em teorias da conspiração como MedBeds.
Os que acreditam na teoria da conspiração, Medbed, pensam que o governo dos Estados Unidos escondeu essa tecnologia do público americano durante anos, usando-a apenas em membros das Forças Armadas e políticos. As camas não existem. Os crentes imaginam um dispositivo saído diretamente de um videogame, capaz de curar feridas, regenerar membros, curar doenças e muito mais. Uma tecnologia que até mesmo escritores de fantasia considerariam fantasiosa. Mas, no sábado, a Social Truth do presidente publicou um vídeo aparentemente endossando as teorias da conspiração. O próprio vídeo, uma criação de inteligência artificial, foi apagado do feed de Trump na manhã de domingo. Nele, a nora do presidente, Lara Trump, apresenta um segmento da Fox News promovendo um novo plano de saúde do governo Trump que, segundo ela, resultará em hospitais Medbeds e cartões Medbeds nacionais para cada cidadão. Em breve, todos os americanos receberão seu próprio cartão Medbed, diz Trump, gerado por inteligência artificial no vídeo, com a entonação da sua voz baixando e se tornando robótica enquanto fala. Com ele, vocês terão acesso aos nossos novos hospitais, liderados pelos melhores médicos do país. Há alguns indícios que denunciam o vídeo como uma farsa. A baixa resolução da imagem, a estranha sensação causada pela voz de Trump e a fonte incorreta usada na legenda da Fox News. Mas a qualidade geral do deepfake gerado por IA foi claramente suficiente para enganar o presidente dos Estados Unidos ou quem quer que tenha feito a publicação em sua conta Social Truth. Se o próprio Trump compartilhou o vídeo, isso levanta a questão de se o presidente considerou o vídeo crível, incluindo o trecho com a sua voz gerada por uma inteligência artificial, que o mostrava dizendo algo que ele presumivelmente nunca disse. O jornal The Independent entrou em contato com a Casa Branca para obter comentários. Até a tarde de domingo, não havia nenhum comunicado da Casa Branca ou das redes sociais do presidente, indicando aos seguidores de Trump se o vídeo e as alegações nele contidas eram verdadeiras ou não. Os praticantes da chamada medicina alternativa frequentemente afirmam que seus tratamentos pseudocientíficos podem ajudar com praticamente tudo, mas mesmo eles não chegam a afirmar a regeneração de membros. Não há esse limite para as camas terapêuticas, no entanto, elas podem fazer qualquer coisa, observou Jonathan Jarry, especialista em desinformação da Universidade McGill. No entanto, para Medbeds, eles podem fazer qualquer coisa. Inexplicavelmente, os que acreditam em Medbeds abraçaram a ideia de que essas camas milagrosas estão atualmente em posse dos militares. Não apenas das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas de uma espécie de aliança entre todas as forças militares do mundo. Como se sabe, elas se dão bem e trabalham juntas, como no final do filme Independence Day. E a guerra é coisa do passado, acrescentou Jerry em uma postagem em seu blog. Essas benevolentes forças militares serão as responsáveis por disponibilizar a tecnologia para uso público. Todos nós teremos um horário marcado para ir a uma base militar, deitar em uma dessas camas e sermos curados de tudo. A melhor parte é que será de graça.
Ainda no sábado, o presidente usou a sua conta no Social Truth para disseminar informações falsas sobre o envio de agentes do FBI em 6 de janeiro. Enfim, gente, que se é falso ou não, que elas vão começar a funcionar em janeiro, não sabemos. Mas que elas existem, temos certeza disso. E o Trump tá aí, né, fazendo postagens sobre isso. Enfim. Continuamos aqui no tópico principal. As forças da luz e os chapéus brancos estão limpando os biolaboratórios. Mais de 100... entramos aqui no link, tá, gente? Mais de 100 laboratórios de armas biológicas de nível 4 operam atualmente em todo o mundo e outros estão em construção. Milhares de laboratórios BSL-3 em todo o mundo agora lidam com patógenos como gripe aviária, SARS, CoV, tuberculose, praticamente sem supervisão, confirmam especialistas em biossegurança. Ou seja, eles estão ali mexendo com todo tipo de porcaria possível e inimaginável, né, para jogar na gente. Mas esses laboratórios estão sendo limpos pelas forças da luz. Nos últimos anos, o mundo entrou numa nova era de pesquisa biológica de alto nível, de contenção, marcada por uma expansão drástica de laboratórios capazes de trabalhar com os mais diversos vírus, mais letais conhecidos pelo homem. Essas instalações incluem aquelas construídas segundo o mais alto padrão de biossegurança, o nível de biossegurança 4, BSL-4, e carregam não apenas a promessa não cumprida de nos defender de pandas, mas também o perigo de possibilitar a criação de armas biológicas, seja por acidente ou uso indevido deliberado. Surpreendentemente, um estudo publicado em maio de 2025 no Journal Public Health constatou que mais de 90% dos países com pelo menos um laboratório de nível de biossegurança BSL-3 não possuíam supervisão ou regulamentação da pesquisa de dupla utilização que fosse motivo de preocupação. A pesquisa refere-se a experimentos que podem ser usados para o bem, por exemplo, o suposto desenvolvimento de medicamentos, mas também para o mal, a criação de armas biológicas. O estudo publicado no Journal teve como objetivo investigar a distribuição mundial de laboratórios de nível de segurança. Alarmantemente, se descobriu que nenhuma organização internacional possuía um registro abrangente, nem uma supervisão global de laboratórios de biossegurança nível 3 e 4. Diferentes países utilizam padrões diferentes para a designação de patógenos de laboratório. Mais de 90% dos países com pelo menos um laboratório de nível de segurança não possuem supervisão. E as forças da luz estão limpando esses laboratórios. As forças da luz também estão resgatando os pequenos. Mais de 300 mil pequenos desapareceram durante o governo Biden. Agora, a força-tarefa do presidente Trump resgatou 58 mil e está expondo a rede de tráfico de pequenos de 6 bilhões da elite global. Em 21 de outubro de 2025, a Força-Tarefa Federal renovada do presidente Trump localizou com sucesso 58 mil das 300 mil pequenos que foram vítimas
de tráfico humano entregues a terceiros ou desapareceram durante o governo Biden. E o que está emergindo na investigação não é apenas o tráfico, é um mal sistêmico e organizado, financiado pelo governo, protegido por redes globalistas e intencionalmente acobertado por instituições federais corruptas. A mídia falsa não vai dizer uma palavra sobre isso. Eles estão apavorados porque eles sabem que o que está sendo descoberto vai direto para os altos escalões. Vamos analisar isso de forma clara, sem rodeios. Entre 2021 e 2024, durante o mandato de Biden, mais de 300 mil pequenos migrantes foram processadas pela fronteira sul. Mais informações em gazetel.com. O sistema deveria colocá-las com patrocinadores aprovados. Mas eis que o que realmente aconteceu. Sem verificação prévia, nomes falsos, endereços falsos, telefones falsos, e os pequenos eram deixados lá simplesmente esquecidos. Brina Morello foi a primeira repórter corajosa a denunciar isso em 2024. Ela descobriu que o Departamento de Segurança Interna de Biden literalmente inventava endereço, alguns ligados a casas abandonadas, caixas postais e até mesmo locais inexistentes. Centenas de milhares de pequenos, principalmente da América Central, foram entregues a pessoas sem qualquer verificação de antecedentes. E o que é pior, essas pessoas, entre aspas, não eram apenas indivíduos suspeitos, eram fachadas para a rede de tráfico humano, mercados clandestinos de adoção e, acredite se quiser, redes de abusos, de rituais praticados pela elite, protegidas pelas ONGs, financiadas por bilionários. Você acha isso extremo? Então vamos falar de números. 65 mil ligações não atendidas. Isso não é uma falha no sistema, isso é intencional. Como Ali Hopper testemunhou perante o Congresso, se um patrocinador não atendesse a 2 ligações, o caso era encerrado. Não foi investigado, não foi encaminhado para instâncias superiores, simplesmente foi encerrado. Isso não é um erro, é um protocolo escrito para encobrir as consequências. É um plano para uma máquina de desaparecimentos patrocinada pelo governo. Agora pergunte-se, por que alguma administração faria isso? A resposta é aterradora. Porque o tráfico de pequenos não se resume mais à exploração. Faz parte de um sistema global de controle. O governo Biden não apenas ignorou o problema, como financiou. Mais de 6 bilhões de dólares foram injetados em ONGs humanitárias, muitas das quais têm ligações diretas com famílias globalistas, lobistas de fronteiras abertas e fundações da era Clinton. Você acha que esses bilhões foram para comida e abrigo? Não foram, não. Eles foram lavados através de camadas de burocracia e usados para construir uma rede de distribuição de pequenos. Pequenos eram transportados como carga. Agentes da fronteira recebiam ordens para processar e liberar sem qualquer supervisão. Aqueles que se manifestaram foram silenciados. E a grande mídia, subornada, comprada, controlada, enfim, o silêncio deles diz tudo. A conexão globalista com PEDOS,
Agora nós sabemos que várias dessas ONGs que receberam financiamento durante o governo Biden tinham fortes ligações financeiras com operações conhecidas de acobertamento de pedo. Algumas até compartilhavam membros do conselho administrativo com programas infantis ligados à ONU, que já foram expostos por permitirem abusos no Haiti e em outros países. Analise mais a fundo e você vai encontrar ligações com figuras ligadas a Epstein, instituições de caridade globais para realocação dos pequenos, operações secretas da CIA que usaram crises migratórias como fachada para rotas de tráfico desses pequenos. Grandes empresas de tecnologia que tiveram acesso a dados governamentais de alocação de pessoal, supostamente para coordenação, agora são acusadas de vender perfis biométricos a agentes privados e desconhecidos. Nada disso é acidental. É assim que a elite encobre os seus rastros, misturando uma imagem humanitária com tráfico em escala industrial, transformando crises nas fronteiras em cortinas de fumaças para o desaparecimento desses pequenos. A repressão do presidente Trump em 2025 começou. Sob o segundo mandato de Trump, todo esse castelo de cartas está desmoronando. Desde agosto de 2023, a força-tarefa de Trump já encontrou 58 mil pequenos, alguns em armazéns abandonados, outros acorrentados em cômodos no fundo de casas de patrocinadores e outras que estavam sendo preparadas para serem levadas para o exterior, em jatos particulares com documentos de adoção falsos. Os militares agora estão rastreando o rastro de dados, monitorando registros de pagamentos de ONGs, movimentações e até mesmo vigilância por satélite de corredores de tráficos conhecidos, anteriormente protegidos pelas políticas de anistia humanitária de Biden. Não se trata mais apenas de salvar pequenos, trata-se de expor o sistema monstruoso. Cidades e santuários são cúmplices e agora estão sendo alvo. Cidades como Chicago, Nova York, São Francisco, Los Angeles, todas as zonas santuárias estão sendo investigadas por obstrução de operações federais, por abrigarem esses traficantes conhecidos e até mesmo por se recusarem a compartilhar dados. Esses governos mundiais protegeram esses criminosos sob o pretexto de compaixão, mas eles não estavam ajudando os migrantes, estavam fornecendo a etapa final do fluxo de tráfico. Vários prefeitos, vereadores agora enfrentam acusações federais por cumplicidade em colocar esses pequenos em risco e obstrução da justiça. E é aí que reside o problema. Eles estão libertando ameaças à segurança pública nas ruas todos os dias, em vez de cooperarem com as autoridades federais de deportação. E o presidente Trump deixou claro: chega de santuário para criminosos, chega de cidades funcionando como zonas seguras para redes de tráfico de pessoas. Isso não é apenas uma crise na fronteira, é a revelação de um império global de tráfico de pessoas. E tudo isso está sendo desmantelado, tudo isso está sendo limpo, tudo isso está desmoronando. Por trás de cada pequeno encontrado há um rastro digital. Por trás de cada caso encerrado há um rastro documental. Por trás de cada patrocinador há um nome
E por trás de cada nome há uma conexão com um aparato de elite mundial que se alimenta do silêncio. Essas não são apenas pequenos desaparecidos, são vítimas de um sistema construído por globalistas, protegido por agentes do Estado profundo e financiado por corruptos que venderam as suas almas há muito tempo. Mas agora a farsa foi descoberta e o presidente Trump está atrás de cada um deles. 58 mil pequenos encontrados, faltam 242 mil. E as forças da luz estão trabalhando nisso. Isso é uma emergência nacional. Isso é uma guerra pela alma do país. Isso é o que a elite global nunca quis que você visse. E agora eles estão sendo expostos. Trump não está apenas limpando a bagunça. Ele está desmantelando todo o império maligno. E nada impedirá esse acerto de contas. As forças da luz estão realizando trabalhos na rede elétrica em Washington, D.C. As forças da luz também estão auxiliando na divulgação. O vice-presidente Vance afirma que OVNIs e extraterrestres podem ser forças espirituais, enquanto o vice-presidente promete desvendar o mistério nos céus. Ele comentou sobre os mistérios dos OVNIs essa semana, sugerindo que alguns fenômenos inexplicáveis podem refletir forças espirituais influenciando o mundo físico. Em entrevista à colunista do New York Post, Miranda Devine, em seu podcast Podforce One, Vance disse que ainda não teve tempo de investigar a fundo, mas pretende se aprofundar no assunto. Abre aspas, não posso me dar ao luxo de ficar tão ocupado a ponto de não chegar ao fundo da questão. Vou chegar ao fundo da questão, fecha aspas, disse Vance. O vice-presidente afirmou que o assunto surgia frequentemente em conversas com o secretário de Estado Marco Rubio, observando que ambos compartilham há muito tempo o interesse do fenômeno anômalo não identificado, o APS. Vance aborda a possibilidade de candidatura presidencial com Marco Rubio após Trump insinuar chapa imparável. O Marco também está muito interessado nisso, disse Vance. Conversamos sobre isso na época em que estávamos no Senado. Certamente há interesse, mas eu ainda não tive tempo de me aprofundar no assunto. As coisas têm estado muito corridas, mas todos nós, de vez em quando, colocamos o chapéu de alumínio. Quando Devine mencionou que a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, também havia expressado abertura à possibilidade de vida extraterrestre, Vance formulou o seu próprio ponto de vista através da fé e do mistério. Abre aspas. Eu não diria que acredito ou não acredito nisso, disse ele. Acredito firmemente que existem coisas lá fora que não conseguimos explicar. Se outra pessoa vê um alienígena, talvez eu veja um anjo ou um demônio. Eu acho que existem forças espirituais atuando no mundo físico que muitos de nós não vemos e nem compreendemos. Nesse momento, Vance acrescentou que acredita que existem forças espirituais atuando no mundo físico que muitos de nós não vemos e não entendemos. Voltamos ao tópico, ao artigo principal do Cobra. Aí temos outro link aqui sobre as bases subaquáticas de Aldebaran. Lembrando que todos esses links são mencionados pelo Cobra, tá, gente? Então, se ele está colocando os links, é porque ele acredita na veracidade, né?
Aí entramos aqui no link. Um sistema de rastreamento de OVNIs mostra milhares de objetos subaquáticos misteriosos à espreita ao longo da costa dos Estados Unidos. Publicado em 26 de outubro de 2025. A verdade está lá embaixo. Um aplicativo popular para registros de OVNIs contabilizou milhares de avistamentos de objetos submersíveis não identificados perto de vias navegáveis dos Estados Unidos. Fenômenos que, segundo altos funcionários da Marinha dos Estados Unidos, podem representar uma ameaça à segurança nacional. A Enigma, que se apresenta como o maior banco de dados históricos pesquisável de avistamento de OVNIs em todo o mundo, afirma ter recebido relatos de mais de 30 mil objetos voadores não identificados e fenômenos anômalos não identificados desde o lançamento no final de 2022. Mas os avistamentos não se limitaram aos céus, com relatos também de objetos estranhos emergindo das profundezas do mar ou mergulhando na água sem fazer sequer um respingo. Até agosto, a Enigma também registrou mais de 9 mil avistamentos misteriosos a menos de 16 quilômetros, 10 milhas, do litoral dos Estados Unidos ou de grandes corpos d'água. 500 deles a menor de 8 quilômetros, 5 milhas. Com mais de 150 relatos descrevendo objetos pairando sobre ou descendo em vias navegáveis, de acordo com a Marinha Technology News. Os estados americanos com maior número de avistamentos de OVNIs relatados foram a Califórnia, 389, a Flórida, 306. Ambos entre os 3 estados americanos com maior extensão de litoral. Um dos relatos mais bizarros inclui um vídeo gravado com o celular mostrando luzes verdes inexplicáveis viajando sob a superfície do oceano. O aplicativo divulgou mapas que mostram os avistamentos relatados, representados por aglomerados de pontos laranja que percorrem as costas leste e oeste. E voltamos ao artigo principal do Cobra. E sobre a atividade do Comando Asta na década de 1950. Aí temos um link aqui. Hoje ele está cheio de links. Vamos clicar aqui. Toca de coelho. Seriam esses misteriosos flashes de luz em fotos da década de 1950 possíveis OVNIs? Alguns pesquisadores acreditam que sim. Os dados mostram que luzes não identificadas em imagens astronômicas de arquivos tinham 68% mais probabilidade de serem capturadas 24 horas após um teste de armas nucleares. Olha eles cuidando da gente aí. Gente, só abrir um parênteses aqui para eu fazer um comentário. Quando a gente olha para cima, nem tudo que a gente vê brilhando lá é estrela, tá? Às vezes tem umas piscando de uma maneira tão diferente, com luzes vermelhas, amarelas, verdes. E ontem eu vi um negócio Ontem não, sexta-feira, hoje é domingo. Sexta-feira, dia 19, que a Helena falou que a gente ia ver o Atlas, 3 Atlas. Gente, eu acho que eu vi, ó. Tô falando pra vocês. Gigantesco. Uma luz assim. Não sei se vocês viram. Alguém aí viu? Enfim. Vamos voltar aqui para a leitura.
Na década de 1950, flashes de luz misteriosos foram capturados em placas fotográficas tiradas no Observatório Palomar, na Califórnia. 2 novos estudos afirmam que esses flashes foram causados por objetos refletores em órbita terrestre alta, ligados a avistamentos de supostos fenômenos anômalos não identificados, UAP. Um novo termo abrangente para OVNIs não apenas no céu, mas também no espaço, ou até mesmo que se deslocam pela água. Nos últimos anos, astrônomos, incluindo Beatriz Villarroel, da Nordita Universidade de Estocolmo, têm examinado placas fotográficas expostas nos anos anteriores ao início da era espacial como parte do projeto Vasco. Durante um século de observações, o objetivo do VASC é usar dados de arquivo, agora digitalizados, para buscar novos fenômenos astrofísicos transitórios que não são objetos que brilham, que são objetos que brilham e desaparecem, às vezes drasticamente. Esses objetos podem aparecer como um ponto de luz numa imagem do céu ou do espaço, apenas para desaparecer em seguida. Villarroel e o coautor do estudo, Stephen Brew, professor de anestesiologia da Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt, afirmam que seus dados mostram uma correlação estatística entre esses flashes de luz e relatos de avistamentos de objetos não identificados. Especulamos que alguns desses objetos transitórios possam ser UAPs, fenômenos aéreos não identificados em órbita da Terra, que, ao descerem para a atmosfera, poderiam servir de estímulo para alguns avistamentos de UAPs. Voltando ao texto principal. Sobre o nosso Sol. O Sol está extremamente ativo hoje em dia, com uma erupção solar tão poderosa que algumas partículas atingiram a superfície e um evento em nível do solo está em andamento. Olha isso, olha isso. Vou ler de novo. O Sol está extremamente ativo ultimamente, com uma erupção solar tão poderosa que algumas partículas atingiram a superfície e um evento em nível de solo está em andamento. Rapaz, estou dizendo para vocês, o evento está chegando. O evento está chegando. E esse raro evento de prótons solares está removendo efetivamente uma parte significativa da anomalia da superfície. E para encerrar, gente, vamos conversar um pouquinho. Ao longo desse vídeo, a gente explorou a atualização compartilhada pelo Cobra e pelos membros da Força da Luz. Gente, isso não são simples teorias. Elas fazem parte, essas informações, elas fazem parte de uma estrutura maior de informações que apontam para uma transformação profunda que está acontecendo, que envolve campos de energia, consciência, humanidade, planeta. De acordo com essa atualização, a interferência dos biochips e entidades chamadas lookers, que são formas de energia densa que mantiveram a humanidade num estado de descensão, de aprisionamento por muitos ciclos, foi consideravelmente reduzido. Esse processo foi descrito como
um esforço coordenado das forças da luz que estudaram e que agora estão conseguindo atuar diretamente no campo subquântico, liberando partes da humanidade e da Terra da presença desses padrões de energia, que são os lookers. Aqui nesse texto do Cobra, ele nos mostrou um protocolo de limpeza energética que consiste em repetir 3 vezes a frase: comando liberar espaço, comando liberar espaço, comando liberar espaço, que ela vem auxiliar a gente a remover influências densas do nosso campo energético. Muitos trabalhadores da luz ao redor do planeta relatam uma sensação de maior clareza e leveza depois da prática continuada desse comando. Não é para a gente fazer uma vez e esquecer. Sempre que a gente sentir que tem alguma coisa errada ao nosso redor, repete 3 vezes. Esse movimento ele não acontece apenas nos níveis sutis. Desde a abertura do Portal da Ascensão, em 28 de agosto, diversas raças da Confederação Galáctica, da Confederação Intergaláctica e da Federação Galáctica, do Comando Asta e outros, posicionaram naves-mãe em padrões geométricos sagrados ao redor do sistema solar para facilitar o processo de libertação. Essas naves, elas emitem um campo energético denominado Atvor Ventla, projetado para neutralizar o halo de energia escura que envolveu o sistema por milhares de anos. O texto afirma que esse campo Atvor Ventla está gradualmente dissolvendo a anomalia cósmica de não intervenção, abrindo espaço para que a energia de ascensão se torne mais acessível ao planeta e a todos nós. Algumas mensagens trazem também que os pleiadianos manifestaram o desejo de se apresentar de forma massiva à população da superfície. Mas isso vai depender muito da nossa linha temporal. Como é que a gente vai conseguir responder a certas atualizações? Vamos aguardar. Cedo ou tarde isso vai acontecer. E terminamos por aqui. Gente, tudo o que foi compartilhado aqui fala de um movimento que está acontecendo muito além das palavras. Um movimento silencioso, profundo, que não precisa ser entendido pela mente para ser percebido pelo coração. Nós estamos vivendo um tempo em que estruturas antigas estão se desfazendo, padrões que por muito tempo mantiveram a humanidade presa ao medo, à confusão, ao controle e à desconexão, estão perdendo força. E isso não acontece de forma confortável. A verdade raramente chega com suavidade, porque ela chega para libertar. Muitos sentem isso no corpo, nas emoções, nos sonhos, nos relacionamentos, na forma como veem o mundo, às vezes como alívio, às vezes como cansaço, às vezes como um chamado interno impossível de ignorar. E nada disso é por acaso.
Esse processo de ascensão não é algo distante, não é algo exclusivo de quem fala sobre galácticos, portais ou campos energéticos. Ele acontece no momento em que algo dentro de você já não aceita mais viver no automático. Quando o velho não serve mais. Mesmo que o novo ainda não esteja totalmente claro. Quando nós ouvimos falar de limpezas, de dissolução de energias densas, de redes de luz sendo ancoradas, isso também fala de algo muito íntimo, o fim de ciclos internos, a queda de ilusões, o retorno àquilo que é essencial. Cada pessoa atravessa esse movimento de um jeito. Algumas sentem mais clareza e leveza, outras passam por períodos de silêncio, recolhimento e profunda revisão interna. Gente, nenhum caminho é melhor do que o outro. Todos nós fazemos parte do mesmo movimento. Talvez o maior convite agora seja desacelerar, seja ouvir mais o corpo, seja respeitar os próprios limites. Gente, respeitar os próprios limites não é egoísmo, muito pelo contrário, é amor, amor a si mesmo. Cuidar da energia, dos pensamentos, das emoções. A verdadeira transformação, gente, ela não grita, ela é silenciosa, ela se integra. E não é preciso convencer ninguém de nada, não é preciso provar nada para ninguém. Quem precisa despertar, vai despertar. Quem ainda não está pronto, vai seguir no seu tempo. Porque a consciência não se força, ela floresce como uma flor. Se algo do que foi dito aqui te tocou de alguma maneira, confie no seu sentimento. Não porque alguém disse, mas porque algo dentro de você se reconheceu nessas palavras. Nós estamos atravessando um momento único como humanidade. Nós estamos atravessando um momento ímpar como humanidade. Um momento em que aquilo que é falso começa a desmoronar. Aquilo que é verdadeiro começa a emergir dentro e fora. Nada do que é essencial em você será perdido. Só o que não pertence mais está sendo deixado para trás. Relaxa, confia no processo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.